Elivaldo Barbosa, essas reformas que começam a ser tratadas já no Congresso Nacional vão mostrar a exata força do governo Temer na articulação dentro do Congresso. Uma coisa é dizer que tem força, agora é preciso mostrar essa força, Elivaldo. Exatamente. Até agora tem mostrado, no Congresso tem mostrado força, o governo tem uma maioria razoável no Congresso que permite já na Câmara ter aprovado a reforma da trabalhista, já aprovou aquela PEC do controle de gastos, que foi bastante discutida também, mas já há quem questione, por exemplo, essa mesma performance do Senado, com relação aos 2/3 necessários à aprovação de proposta de emenda à Constituição. O certo, Joelson, que agora vai ser o teste principal, a reforma da Previdência. Realmente a situação para o governo é delicada, vai exigir um desdobramento maior, porque a reação da sociedade tem sido muito forte. E essa reação da sociedade, dependendo do nível de influência na Câmara Federal, no Parlamento, poderá interferir ou até fazer com que o governo mude a sua estratégia na tramitação. Até agora, a disposição do Palácio do Planalto é de levar adiante a tramitação, aprová-la na comissão especial da semana que vem e logo em seguida submetê-la à apreciação do plenário da Câmara Federal. Bom, e isso é a reforma da Previdência. A reforma do trabalhista já foi aprovado, texto base na Câmara dos Deputados. Será que há possibilidade de uma virada no Senado, Elivaldo? Bom, o Senado, Joelson, é outra casa, né? O governo também tem maioria lá. A maioria simples, eu acho que sim. É suficiente. Maioria simples para essa matéria é suficiente. Eu creio que o governo tem senadores favoráveis com maioria simples para aprovar essa matéria lá, mesmo com toda a resistência da oposição, inclusive com reforços, como do ex-presidente da Casa e líder do PMDB, Renan Calheiros. Vamos conversar com a senadora Regina Souza, que já está aqui conosco, e vai falar para a gente a respeito da expectativa da oposição para a chegada dessa matéria lá no Senado, a matéria da reforma trabalhista e até a discussão toda da militância do Partido dos Trabalhadores em torno dessa reforma da Previdência e reforma trabalhista. Senadora, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde ao telespectador da TV Cidade Verde. Como é que a senhora tem avaliado primeiro o comportamento do Congresso e a possibilidade que a oposição tem visto de virar essa situação da reforma trabalhista já aprovada na Casa, na Câmara dos Deputados? Olha, a gente tem que admitir que o governo teve uma esperteza que não se discutia a reforma trabalhista, só discutia a reforma da Previdência. O povo brasileiro está muito esclarecido em relação à reforma da Previdência. A gente percebe isso pelas manifestações, as reuniões, as plenárias que a gente faz por onde anda. E é todo mundo, não é só o trabalhador rural, nas que eu faço tem prefeito, vereador, todo mundo vai. Então, e a gente não encontra ninguém a favor da reforma da Previdência nessas andanças. Agora, a trabalhista, ela passou muito rapidamente, a população não discutiu. Tanto que foram 100 artigos mexidos, nem eu sei quais são esses artigos todos. O que a senhora está dizendo é que foi uma estratégia. Chama atenção para a reforma da Previdência para aprovar a trabalhista? Foi estratégia, passou e como é maioria simples também, o governo, ninguém pode negar que ele ainda tem maioria. A previdenciária é 2/3, eu acho mais difícil que ele consiga juntar, principalmente depois de todas as manifestações de hoje e outras que têm acontecido. Essa semana lá em Brasília foi efervescente, então é difícil que passe a reforma da Previdência. Até porque a reforma da Previdência vai passar por uma CPI no Senado. Então, enquanto tiver a CPI, ela vai ficar paradinha. A CPI já foi instalada, essa semana que vem ela passa a funcionar, né? Todos os partidos já indicaram os membros, o senador Paim vai ser o presidente e o senador Hélio José vai ser o relator. Então, a reforma da Previdência, ela, além de demorar, ela tem muita dificuldade de passar, porque são 2/3. Ele não tem 2/3 do Senado para passar nada lá. Mas a trabalhista, ele tem maioria simples. Agora, nós estamos trabalhando e eu acho que à medida que a população começar a entender que a reforma trabalhista é uma revogação da Lei Áurea, aí ela vai se manifestar. Da Lei Áurea? Como assim? Porque o trabalho escravo vai estar permitido. Hoje, no Brasil, o trabalho escravo é proibido. É aquela história de situação análoga à escravidão. E os patrões, os representantes do patronato lá, estão com um projeto de lei para tirar essa expressão, situação análoga à de escravo. Agora, eles não precisam mais, porque a reforma trabalhista já abriu. Tudo é permitido agora. Não é uma mera flexibilização? Não é uma flexibilização. Agilidade nas contratações? Não é. Não é, porque hoje é fácil contratar. Até porque eles mesmos se traem pelas declarações. Disseram assim, agora sim, porque o custo maior
do trabalho da empresa é o salário. Então, quer dizer que eles já estão dizendo que vão diminuir o salário. E com essa rotatividade que vai ter neste país, que abriu totalmente, é uma rotatividade, a pessoa ninguém vai ter mais segurança no trabalho, segurança jurídica. Você está trabalhando hoje sem saber se amanhã você volta. É o trabalho por hora. Se você trabalhar só 2 horas, você vai ganhar 2 horas, porque o patrão vai dizer, não, eu não estou precisando de ti hoje de manhã, não, vem só de tarde. Então, isso é insegurança jurídica total. E no Brasil, que tem uma mentalidade patronal, que bota porcaria na carne que a gente come, que bota porcaria no leite que a gente bebe, que mistura gasolina. Ele vai tratar o trabalhador bem? Senadora, agora, um dos argumentos é o seguinte: do jeito que está, não é possível gerar mais empregos. O mercado o custo do trabalhador é muito alto. E agora, com esse novo modelo, isso é o argumento dos empresários, podemos empregar mais. Isso não seria um alívio também para o trabalhador? Empregar mais como se não tem investimento? Como é que vai gerar mais emprego? Esse país teve agora, saiu ontem... Reduzindo custos, você acaba tendo uma margem maior. Mas não tem quem compre, meu filho, não tem quem compre. Ontem saiu o déficit do Estado brasileiro no primeiro trimestre. É o maior em 21 anos. Não pode mais botar a culpa na Dilma. É um ano de governo. Se não tiver investimento, a saída é pelo investimento, não é pela reforma trabalhista, porque as pessoas vão trabalhar, ele vai pagar menos, as pessoas vão comprar menos. Não tem lógica dizer que a reforma vai gerar emprego. Ninguém prova por A mais B que reforma vai gerar emprego. Qual seria o caminho para... Se ele não está vendendo, ele não vai contratar mais ninguém. Ele vai pagar menos do que ele já tem, ou ele vai mandar embora o que ele tem e contratar um outro no lugar. Agora, todos os setores da política admitem que as reformas são necessárias. De que forma a senhora defende, ou os segmentos que combatem os projetos que tramitam no Congresso avaliam? Qual seria o caminho mais legítimo para discutir reformas, ou previdenciário, ou até trabalhista? Considerando que as reformas são necessárias, né, Levaldo? Que reforma seria possível? Olha, constituinte, consulta, referendo popular? Em primeiro lugar, sempre que eu começo a falar, e nós todos da nossa bancada, nós nunca dissemos que está tudo muito bem, que não precisa reforma. Que precisa. Agora, mostra onde é que está o rombo, porque até hoje não mostraram. O que tem, os próprios fiscais do Tesouro têm números diferentes. É o caso da reforma da Previdência, né? E eles que trabalham com números no governo. Os fiscais, se os fiscais estiverem mentindo, então a CPI vai mostrar. Eu não estou dizendo que é deste governo, que é de outro, não. Vem de longe a questão da Previdência. Lula fez reforma da Previdência, não tão profunda como essa que querem. Dilma fez reforma da Previdência, não tão profunda como essa que querem. O problema é que essa reforma, ela vem para massacrar os pobres. Os ricos não estão pagando nada, por isso que estão morrendo de rir. Porque esses sim estão sendo beneficiados. Essa reforma não foi discutida com ninguém. Como nenhuma reforma do Temer está sendo discutida. A reforma do ensino médio, qual foi o professor que discutiu? Quem discutiu foi o dono da escola particular. O relator no Senado é o dono de uma rede de escola particular. Eu perguntei para ele se ele ia aplicar aquela reforma nas escolas dele, ele ficou quieto, não disse nada, não me respondeu. Porque é para o filho do pobre só, para a escola pública. Para o filho do pobre fica mais difícil entrar na universidade. Porque um menino com 14 anos entrando no ensino médio, ele não sabe escolher itinerário nenhum. E, além disso, 70% das escolas dos municípios desse país tem só uma escola de ensino médio. Ele vai estudar o que a escola oferecer. Então, nenhuma reforma foi discutida. A Previdência foi discutida, o secretário nacional de Previdência, o senhor Marcelo Caetano, teve 30 reuniões, está na agenda dele, com seguradoras que vendem Previdência, com banco que vende Previdência. Não é à toa que o mercado subiu 20% já. Tá. O governo vai montar, aliás, a oposição está montando estratégias para enfrentar, Elivaldo Barbosa, a aprovação da reforma da Previdência no Congresso. O Estado do Piauí se junta a essa estratégia na medida em que devolve à Câmara dos Deputados 2 parlamentares que estão hoje ocupando cargos na Secretaria, no primeiro escalão do governo do Estado. Elivaldo Barbosa. A tendência é essa. Ontem nós conversamos no ao vivo lá do Karnak com a deputada Regiane Dias e ela informou que estava dependendo ainda de acertos com o governador Wellington Dias, mas ela deixou claro que essa seria a tendência. Hoje, o secretário de Segurança, deputado federal Fábio Abreu, abriu o jogo. Vai mesmo pedir exoneração para voltar ao mandato de deputado federal com esse propósito de votar contra o projeto, a PEC da reforma da Previdência. Vamos acompanhar com o Elivaldo Barbosa. Nessa votação da reforma, nós temos essa orientação pessoal mesmo, pela própria convicção da necessidade de retornar ao mandato e votar
votar contra essa reforma, tendo em vista vários pontos que nós entendemos que são prejudiciais às pessoas, sobretudo aquelas pessoas mais pobres. E da minha origem, eu jamais poderia deixar de participar desse processo, dando a minha colaboração em defesa dessas pessoas. A decisão está tomada. A decisão está tomada, já comuniquei ao governador de que me exonerasse no sentido de fazer essa minha participação, de ter essa participação e do entendimento dele poder retornar para a secretaria. Senadora, com essa estratégia de devolver parlamentares que estão hoje no primeiro escalão para votarem contra a reforma da Previdência, associando-se a isso a CPI da reforma da Previdência no Senado, a senhora acredita na vitória da oposição neste tema? Olha, eu acho que a reforma da Previdência vai ter muita dificuldade de passar. Então, a gente tem que jogar com os instrumentos que se tem. Então, se nós temos 2 votos, vamos dizer que ele tem 308, ele vai ter só 306, então não vai passar. Numa maioria então, qualificada, ele usou pesa, todos os ministros voltaram para votar. Então, significa que ele não tem segurança também. Então, a gente vai jogar com os instrumentos que tem. Acho que é importante o governador voltar os 2 deputados para lá. Deveria ter sido feito isso na reforma trabalhista? Que a reforma trabalhista ela foi aligerada de um jeito, teve um regime de urgência, né? Votaram um regime de urgência, então atropelou todo mundo, ninguém teve tempo de se preparar. Mas a reforma da Previdência, além da população estar mais esclarecida, conhecer melhor a reforma da Previdência, vai ser muito difícil ela passar. Não é que ela não precisa, estou dizendo, a CPI vai mostrar qual é o rombo. E aí eu estou dizendo que não é questão também deste governo, para ninguém dizer que eu estou aqui falando do governo, porque eu sou do PT. Não é de agora a Previdência. Tem sentido Bradesco, Itaú, Santander dever a Previdência com o lucro que eles têm? Não tem. O problema é que as pessoas no Brasil se acostumaram com o tal do refis, que é uma renegociação de dívida. Toda vez que o governo está apertado, e aí é todos os governos, faz um refis, vamos refinanciar. Aí é sempre vantajoso para quem está devendo. Então, não paga. Os caras descontam a previdência dos funcionários e eles têm dinheiro, porque se esse lucro é desse tamanho, é porque eles têm 25 bilhões, o Itaú lucrou. Então, eles têm dinheiro para pagar a previdência, mas não pagam porque fica guardando uma facilidade. Então, precisa primeiro botar o dinheiro do caixa. A DRU é uma coisa necessária, que é a desvinculação da Receita da União. Mas não tira da Previdência, tira de todos os outros. Mas deixa da Previdência lá, é 30%. Era 20% antes do governo, o governo Temer aumentou para 30%. Então, quer dizer, não vamos mais tirar a DRU, não vamos desvincular da Previdência o dinheiro, é mais dinheiro no caixa. Então, vamos primeiro botar o dinheiro, que é da Previdência, no caixa, para a gente ver. Isso a CPI vai mostrar o tamanho e ver que reforma é necessária. Tá certo. Senadora, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado, senadora. Obrigado, senador. Elivaldo Barbosa continua conosco. Daqui a pouco vamos ouvir o deputado Átila Lira, que votou a favor da reforma trabalhista e sobre a posição do PSB também, o seu partido, em relação a como ficará com o governo. Que, aliás, o PSB tem se mantido assim, dividido, né? Sim. Bem dividido e enfrenta dificuldades internas e está sendo cobrado pela base, pelo Palácio do Planalto, a ter fidelidade em relação a essas reformas que estão tramitando no Parlamento. Tá certo, Elivaldo Barbosa, obrigado, senadora também. Daqui a pouco Elivaldo está de volta.